Difícil missão de corrigir essas atividades com vocês hoje, né? Bom dia a todos. Antes de mais nada, antes que nós passemos de fato para a correção das atividades, é responder algumas angústias aí apresentadas no fórum. Pessoal, é o seguinte, o memorial ele foi liberado há mais tempo, tá? Ele tinha como data inicial de encerramento dia 21, e aí a coordenação achou por bem de prorrogá-lo para o dia 26, tá? Então, o prazo final ele era do dia 26, muitos estão pedindo a correção desse material. E aí eu gostaria de informar vocês o seguinte, os tutores à distância, eles têm uma semana para corrigir isso. Então, se o prazo terminou dia 26, eles não tiveram tempo hábil de corrigir as atividades. Portanto, nós não teremos condições de apresentar a nota para vocês ainda, tá? Então, por favor, tenham paciência e aguardem a correção, que eu acredito que no mais tardar, o início da semana que vem, vocês já vão ter aí as primeiras notas sendo encaminhadas para vocês. Outra coisa desculpa pessoal, outra coisa é a questão de vocês com relação ao conteúdo da professora, tá? Então, como eu fiz esclarecimento para os tutores no chat agora conversando, é deixar claro para vocês assim, a professora está buscando conteúdos além do que tem no livro de vocês, por isso que muitos de vocês não vão encontrar o que ela está falando aqui. Então, se vocês observarem com atenção a carta de navegação, que é o documento que vai para vocês antes da aula acontecer, vocês vão perceber nas referências bibliográficas que ela está trazendo um conteúdo adicional para enriquecer o material de vocês, para colaborar com o conhecimento acerca desse tema que ele é tão instigante, né? Eu acho que falar de cultura, pensamento e homem é uma coisa um pouco complicada até, mas ela é instigante ao ponto que a gente busca os mecanismos que nos são ofertados aí de conhecimento a respeito dessa temática, tá? Então hoje a gente vai falar para vocês das atividades, eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui, para tentar desmistificar um pouco algumas dúvidas que estão surgindo com relação ao conteúdo apresentado. Então eu vou tentar ser um pouco analítico, como diriam aí os estudantes de medicina, eu vou tentar dissecar o conteúdo para vocês parte a parte, tá? Então antes que nós comecemos a atividade, eu vou tentar trazer para vocês, bem resumido, as definições dos 3 elementos que nós vimos hoje com bastante destaque no conteúdo da professora, tá? Então a gente começa aí trazendo em tela isso. Então a gente viu um pouco do devir. Opa! Vamos lá. Aqui. Certo, nós vimos um pouco do devir aí e o significado do devir. O que quer dizer devir, né? Evolução, transformação, a própria mudança. Então a gente está falando de devir desde a primeira aula e a gente tem que tentar deixar claro na cabeça, na memória da gente, que o devir nada mais é do que isso, esse processo natural que o ser humano sofre com o passar do tempo. Tá? Ele é uma evolução, é uma transformação, a própria mudança. Bem a grosso modo. A gente vê agora a educação, que é hoje um pouco mais, hoje um enfoque da aula ministrada para vocês. Tá? O que é a educação? Então, nesse cenário do devir, da mudança, da transformação, a educação passa a ser a ferramenta utilizada para modelar e transformar as práticas humanas. E aí vocês veem novamente a palavra transformar relacionada ao devir. Então, o devir é o processo natural. A educação passa a ser a ferramenta com a qual você contribui nesse processo de maneira a aprimorar e melhorar essa transformação, essa evolução, essa mudança. E, por fim, a gente traz aí o terceiro elemento, a linguagem. O que é a linguagem, né? Elemento constituinte do humano, usado para significar as coisas e os acontecimentos. Então, basicamente, a gente vê a relação dos 3, tá? Devir como o processo natural de evolução e transformação do ser humano. A educação como um mecanismo, como uma ferramenta que vai contribuir nessa transformação, que vai colaborar de alguma forma para que essa evolução ela seja aperfeiçoada e ocorra de uma maneira melhor. A educação ela vai colaborar para isso, tá? E a linguagem é o elemento que vai contribuir para que isso aconteça. Através da linguagem que a gente se comunica, que a gente externaliza as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas interpretações, as nossas conclusões, e é através da linguagem que nós podemos ouvir do outro. E isso possibilita esse processo de evolução, tá? Então vamos lá. Correção das atividades de hoje, nós temos aí a primeira questão, né?
Estabeleça a relação entre o devir e educação, tá, gente? E a gente acaba falando para vocês, eu acabei de falar para vocês basicamente isso. E a resposta diz o seguinte: devir humano e educação acham-se. E aí eu mato para vocês com essa palavra aquilo que eu acabei de dizer, né? Elas acham-se intrinsecamente relacionadas, tá, gente? Na medida em que a transformação e o aprimoramento, e aí eu reporto os termos, né? A transformação como sendo algo natural do devir, é o processo evolutivo, é o processo de transformação, e o aprimoramento é o elemento que conceitua aí a interferência da educação. Digamos assim, né? A interferência da educação no processo evolutivo, no processo de transformação natural decorrente do devir, tá? Então vamos lá. Na medida em que a transformação e o aprimoramento humano ocorrem através do pensamento e da sistematização destes estabelecido em práticas educacionais. E aí a gente traz uma dimensão da relação, né? Da relação entre o devir e a educação, porque ela não acontece só nas práticas educacionais, mas aí o enfoque nosso é esse. Então, na prática educacional, a gente consegue transformar de maneira aprimorada. É basicamente essa relação, e elas são intimamente relacionadas, tá, gente? Então, basicamente, essa coisa de estabelecer a relação entre o devir e a educação é isso. O devir é o processo evolutivo, é o processo pelo qual nós aprendemos e reaprendemos naturalmente ao longo do tempo, tá? Então é a forma como nós podemos e nós descobrimos os meios de evoluir. A educação vai contribuir para que isso seja feito da melhor maneira possível, para que isso seja melhorado de alguma forma, tá? Então é basicamente isso. Questão de número 2, vamos lá? Explique o significado de endocultura. E aí a gente vai falar um pouco sobre o termo endocultura. Não sei se vocês tiveram curiosidade e o tempo suficiente para pesquisar essa palavra aí. Eu acho interessante que vocês vejam o significado etimológico dela, tá? A resposta é a forma pela qual as pessoas aprendem a conviver socialmente, compartilhando, disputando no bom sentido, né, e negociando valores, crenças, saberes, normas e significados. Então o processo de endocultura ele vai colaborar para que isso seja feito dessa forma, tá, gente? É o movimento de você aprender consigo mesmo, de você aprender consigo e aprender com o outro. E nisso nessa dimensão que se estabelece aí o convívio social, o compartilhamento, a disputa e a negociação de valores que vai contribuir para que você evolua de alguma forma e aprenda aí a questão das normas e significados, tá? A terceira questão, e aí eu diria que ela deve ter causado uma certa complexidade com vocês aí, então a gente vai falar o seguinte: considerando o devir, é o conceito que eu acabei de falar, né? E a linguagem, faça uma interpretação do trecho do poema A Palo Seco, tá? De João Cabral de Melo Neto. Vamos lá para a resposta? A linguagem se realiza nas interações sociais. Ponto. Primeira coisa, a linguagem ela só acontece nas interações sociais. Beleza? Vamos lá. É por meio da linguagem, portanto, que nos relacionamos com o outro, compreendemos e nos fazemos compreender. Beleza? Estamos aí quebrando passo a passo o conceito, a compreensão dessa relação que a gente está tentando analisar com o poema, tá? Entendido isso, a gente precisa ver, né? Dependendo da forma como é utilizada, ela tanto pode servir para nos libertar, no sentido de podermos conhecer, e em conhecendo, fazermos nossas próprias escolhas, tá, gente? Ou nos escravizar. E aí é importante a gente fazer uma reflexão sobre o termo libertar que nós usamos aqui e o termo escravizar que já na sequência eu falo com vocês. No sentido de pensarmos e agirmos na forma como os outros querem que nós pensemos e hajamos, tá? Então, basicamente é isso, gente. O devir, no processo de evolução, relacionado à linguagem, trazendo aí um pouco do poema A Palo Seco, do João Cabral, a gente vê essa coisa, né?
ele deve ser, entendendo que a linguagem é um processo evolutivo no sentido de nos auxiliar a estabelecer essa conexão um com o outro, essa relação entre uma pessoa e outra, ela pode tanto nos libertar quanto nos escravizar. E nos libertar no sentido de quê? Que entendendo o que o outro diz, eu seja capaz de analisar criticamente isso e a partir das minhas conclusões, estabelecer as minhas novas relações, ou nos escravizar no sentido de nós simplesmente reproduzirmos aquilo que os outros nos dizem. E aí, fazendo uma análise mais profunda do poema, eu trago para vocês 3 elementos para a gente ficar a reflexão. Ele fala de silêncio, ele fala da tela, né, como referência para esse silêncio, e ele fala da voz que cessa. Então, em qual sentido ele quer trazer essa coisa da evolução no poema, através do poema? O poema ele foi organizado em 4 segmentos. Um segmento que explica, um segmento que entende a partir de outros elementos, um outro segmento que ressignifica, que reexplica, que atribui um outro valor para essa primeira explicação, e um segmento final que vai finalizar a reflexão do poema, ele na sua completude, tá, gente? Porque a gente trouxe só um fragmento dele para que a análise fosse feita. Então, se a gente for ver a grosso modo, ele nada mais é do que a demonstração da evolução na sua essência. E isso acontece trazendo o elemento da linguagem, que ele serve para a libertação, porque ele, a partir do momento que ele tem uma compreensão, ele ressignifica a primeira compreensão apresentada no primeiro segmento do poema como um todo, tá? Então é um pouco complexo assim, mas é uma coisa bacana de você parar para refletir, porque ele acaba nos reforçando essa coisa da evolução como um processo de melhoramento, um processo realmente positivo de crescimento do ser humano, tá? E aí a gente tem a educação e a linguagem, que são as formas que nos são disponibilizadas aí para trabalhar essa evolução de uma maneira positiva, tá? 4ª questão, demonstre como Rousseau e o Kant identificam o devir com a educação. E aí a resposta é a seguinte: Rousseau diz, se o gênero humano não mudasse de modo de vida, pereceria. Isso são palavras de Rousseau. Então ele acredita que a evolução, a mudança, a transformação, ela é algo natural, ela é algo que acontece naturalmente, tá? E Kant não, Kant dizia que a educação transforma a animalidade em humanidade, ou seja, que essa evolução, essa transformação só é possível através da ferramenta, da utilização da ferramenta educação como forma de evoluir nesse aspecto, tá, gente? Então é isso, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, falar para vocês aí, não desanimem, por favor, leiam a carta de navegação. Na carta de navegação vocês vão ver o conteúdo complementar que a professora está utilizando para tentar enriquecer o material de vocês. As dúvidas, questões, questionamentos que vocês tiverem, por favor, reportem à coordenação. A coordenação vai estar fazendo o possível aqui para estar atendendo a demanda de vocês. E a gente continua na próxima aula com mais uma correção de atividades. Até mais!